Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Hermenêutica em Foco, o canal onde você entende o que a Bíblia diz. Hoje eu quero trabalhar com você a seguinte pergunta: Deus pode endurecer um coração para que uma pessoa não seja salva? O que você acha dessa pergunta? Deus pode endurecer o coração de alguém para que essa pessoa não seja salva? O texto que nós vamos estudar neste vídeo é o texto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no versículo de número 18, que diz o seguinte: Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O que você acha? O texto parece deixar bem claro que Deus endurece o coração de alguém, que Ele pode endurecer o coração de alguém. Deus pode endurecer o coração de alguém para que esta pessoa não seja salva? Bom, o que nós precisamos entender primeiramente é o seguinte: o texto em que nós lemos, o versículo de número 17, fala da figura de Faraó, que diz o seguinte: porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então aqui diz que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a história de Faraó, a batalha, dos séculos, dos milênios, entre Faraó e Deus, ou entre Deus e Faraó, ou entre Deus e os deuses falsos do Egito. Bom, nós precisamos olhar a história de Faraó como um todo. E na história de Faraó, na questão de endurecimento do coração, nós vemos duas coisas acontecerem. Primeiro, o coração de Faraó se endurecendo por vontade de Faraó e Deus endurecendo o coração de Faraó. Então, eu fiz uma lista aqui de algumas referências. Se você ler o livro do Êxodo na história de Faraó, você vai notar o seguinte, que em algumas ocasiões, ou pelo menos 7 ocasiões, 7 referências, no capítulo 7, versículo 22, no capítulo 8, versículo 15, no capítulo 8, versículo 19, no capítulo 8, versículo 32, no capítulo 9, versículo 7, no capítulo 9, versículo 12, no capítulo 9, versículo 34, você vai ver claramente o coração de Faraó se endurecendo. Não é Deus que está endurecendo o coração de Faraó nessas referências. Você vai ver Faraó se endurecendo. E no capítulo 10, versículo 24, e no capítulo 11, versículo 10, você vai ver Deus endurecendo o coração de Faraó. Uma coisa nós não podemos negar: Deus tem o poder de endurecer o coração das pessoas. Nós não podemos sair fora disso, nós não podemos negar essa verdade bíblica. No livro de Provérbios, nós temos um versículo muito interessante que vai falar dessa questão, que é o seguinte: Provérbios, capítulo de número 21, nós vamos estar lendo, o versículo 1 diz assim: E como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. E o próprio texto de Romanos está nos mostrando, capítulo 9, versículo 18, que é o texto que nós estamos usando como base, diz assim: Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender e nos ater é a seguinte: Deus pode endurecer o coração de uma pessoa. Esta é uma verdade bíblica. Deus pode intervir
na vontade de uma pessoa. Se eu disser que Deus não pode intervir ou até controlar uma pessoa, a mente de uma pessoa, eu cairia no erro de dizer que Deus não é Deus, que Deus não é soberano, que Deus não pode, ou que o homem é mais forte do que Deus. E a Bíblia não ensina isso. Então a primeira coisa é que Deus realmente endurece ou pode endurecer o coração de uma pessoa. Agora, a segunda coisa que nós precisamos notar é que, apesar de Deus poder endurecer o coração de alguém, será que aí a gente pode trabalhar uma outra pergunta? Será que ele endurece, ou outra não, a pergunta do vídeo, né? Será que Deus endurece o coração de alguém para que essa pessoa não seja salva? Então, quando nós vamos olhar e estudar o capítulo 9 de Romanos, nós precisamos estudar também o capítulo de número 10 e o capítulo de número 11. E se você for estudar esses capítulos, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vem escrevendo a epístola aos Romanos e chega no capítulo 9, ele abre um parêntese. E esse parêntese só se fecha no capítulo 11. E esse parêntese ele vai falar sobre a nação de Israel. Então, o versículo de número 18 do capítulo 9, ele está incluído dentro desse parêntese. Então, o que Paulo está dizendo é da formação, mais exclusivamente, no capítulo 9, da formação de Israel. Ele até escreve no versículo 13, né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú. No versículo 12, ele diz o que está no Antigo Testamento: o maior servirá o menor. Ou seja, Esaú serviria a Jacó. Os dois filhos no ventre da sua mãe, ali Deus já mostrando que ele escolheu a Jacó e não escolheu Esaú. Então aqui o texto está dizendo, sobre a nação de Israel. Em nenhum lugar aqui você encontra Deus endurecendo o coração de alguém para a perdição. Deus levando alguém a não aceitá-lo, alguém a não conhecê-lo, para que de propósito esta pessoa seja condenada. Nós não vemos no parêntese que Paulo trata do capítulo 9 e o capítulo 9 até o capítulo 11. E em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos Deus endurecendo alguém para que este seja condenado. Então, a primeira coisa que nós precisamos para responder esta pergunta: Deus pode endurecer o coração de alguém para que ele não seja salvo? Primeira coisa, Deus pode endurecer o coração de uma pessoa se ele quiser. Mas Deus não faz isso na questão de salvação e condenação. Deus faz isso para propósitos específicos. E um deles foi o caso de Faraó. Deus preparou o Faraó para aquela ocasião, para nele se manifestasse a glória de Deus. Então Deus pode endurecer o coração, Deus pode intervir na vontade humana, sim, porque senão ele não seria Deus. Porém, ele não faz isso no caso de salvação e condenação. Ele faz isso em casos específicos. Então esta é uma visão prática de Romanos 9 e 18. Espero que eu tenha ajudado você a esclarecer este dilema, Deus pode endurecer ou não pode? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, isso aí ajuda bastante o nosso canal, que você possa, se você não é inscrito, possa inscrever-se neste canal, para que você possa receber os vídeos, acione as notificações, para que você possa receber os vídeos em primeira mão. Fique com Deus e que Deus em Cristo vos abençoe.